vocês estão? Eu tô com muita saudade de vocês, né? E eu tava conversando com a Claudinha, a gente decidiu fazer esses devocionais, né? Porque a gente sabe que a maioria de vocês está nessa transição ainda, né? Saindo das crianças, indo pra juventude, talvez acompanhar em algumas lições, em algumas coisas que a gente tá fazendo seja um pouco complicado. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer essas devocionais aqui no YouTube e eu espero muito, muito, muito que não seja por muito tempo, né? Porque eu gosto muito da nossa classe, eu sei que vocês também gostam, eu sei que vocês também estão com saudade. Mas então, precisamos, né, transformar os nossos limõezinhos em limonada. Meu objetivo de vida, eu acredito, um dos meus objetivos de vida é compartilhar aquilo que Deus coloca no meu coração com outras pessoas. E eu tenho tido principalmente durante esse tempo de pandemia, sentido muito amor pela vida de vocês. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, né? A gente vê muitos problemas que a gente passa na nossa sociedade e eu vejo que só existe uma saída para isso, né? E eu queria falar com vocês hoje sobre conversar com Deus. Eu sei que a gente está sempre falando sobre isso na classe, né? Eu tô sempre falando com vocês sobre isso, mas eu queria falar mais uma vez, porque eu acho que é importante. E assim, quando a gente fala sobre conversar com Deus, a gente fala sobre oração, uma coisa que muitos de vocês têm um certo receio, não sei porquê, mas a gente vai tentar desmistificar isso. E a gente fala principalmente sobre relacionamento. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Deus criou Adão e Eva, né, ele criou com este propósito, se relacionar com eles. Só que toda aquela treta aconteceu, né, que a gente sabe, todos vocês sabem, e a gente, né, teve esse privilégio durante algum tempo. Meu Deus. A gente teve esse privilégio durante algum tempo negado. Mas graças a Deus, Deus teve um plano incrível e mandou Jesus para restaurar tudo isso. E hoje a gente pode ter novamente esse relacionamento com Deus. Então, quando a gente fala sobre oração, quando a gente fala sobre conversa, a gente não está falando simplesmente sobre uma pessoa. Eu vejo que muitas vezes a gente aprende a orar de maneira errada, né? A gente aprende a falar. A gente aprende a falar. Só que assim, se a gente entende a oração como uma conversa, como eu sempre tô falando com vocês, a gente precisa compreender que uma conversa precisa de pelo menos quantas pessoas? 2 pessoas, né? Uma que vai ouvir e outra que vai falar, e depois outra que vai ouvir e outra que vai falar, né? Não é assim que funciona? E com Deus não é diferente, né? A gente às vezes fica achando que Deus é um monstro, um ser muito distante, né? Mas ele tá bem mais próximo do que a gente imagina, até porque se você olha para sua volta, ele que criou isso tudo. E mesmo que ele não tenha criado, por exemplo, uma casa, né, ele deu a capacidade pra gente, ser humano, fazer isso, né? Então ele tá sempre muito próximo da gente. E eu queria ler com vocês um texto, que é até um texto que o nosso pastor usa muito, não sei se você já percebeu isso, né, que tá lá em Mateus 6:6. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou esperar você abrir sua Bíblia, tá? Como a gente sempre faz. Eu espero vocês abrirem a Bíblia. Tá perto lá de Mateus 5. A gente tava falando muito sobre Mateus 5, você lembra? Né? A gente tava falando sobre as bem-aventuranças e a gente foi cortado nisso. Mas aí nas próximas devocionais não sei se a gente pega essa parte de novo, não sei se a gente fala sobre outras coisas, a gente vai sendo dirigido pelo Espírito Santo. O texto que eu queria ler com vocês é Mateus 6:6. Essa parte, um pouquinho antes, né, do verso 5, fala que a gente não tem que orar como os hipócritas, porque tem algumas pessoas, que aqui Jesus chama de hipócritas, que elas gostam de orar em público, para serem reconhecidas, porque elas falam palavras bonitas, porque elas ficam repetindo coisas, e Deus não está se importando com isso, né? Mas o que ele fala? Quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre este versículo. Primeiro, esse lugar secreto, né? Aqui ele chama de quarto na minha versão, né? Chama de quarto, pra gente ir pro quarto, pra gente fechar a porta. Ah, Débora, mas assim, é uma coisa que tá acontecendo comigo, né? Como é que com minha casa cheia eu vou conseguir fazer isso? Eu não consigo ter, talvez, um espaço pra eu fazer isso. Eu vou contar pra vocês como foi a minha vida. Vai ser rápido.
né? Quando eu entendi que eu precisava ter uma vida de oração, porque a oração... 6h30 depois. Meu Deus do céu! – 20 minutos depois. Essa é uma das razões, sabe? Quando a gente tem esse costume, né, de ter uma vida de oração, as coisas atrapalham a gente. Basicamente é isso que acontece, né? Mas contar um pouquinho da minha história pra vocês, vai ser rápido. Quando eu entendi que eu precisava ter essa vida de oração, porque a gente precisa estar em oração, né? E a gente descobre muitas coisas no secreto. Se você ver o ministério de Jesus, ele era assim. Jesus fez coisas bizarras, sabe? Mas ele estava sempre orando, porque ele sabia que ele dependia de Deus. E a gente, quando entende que precisa dessa vida de oração, a gente entende isso, que a gente precisa de Deus. Mas voltando à minha pessoa. Quando eu entendi isso sobre a vida de oração, o que eu fazia? Eu me trancava no banheiro, né? Porque o banheiro era um lugar reservado que ninguém ia entrar, né? A menos que eu trancasse. Eu era o único, na verdade, eu era o único cômodo da minha casa que tinha chave, eu acho. Então eu ficava ali, né? Eu ficava ali horas e horas e horas e horas e horas. E foi muito bom, foi um momento que, assim, eu vivi com Deus muito bom. Mas aí Deus começou a me ensinar sobre outras coisas, e é exatamente isso que eu quero falar com vocês. O lugar secreto é um lugar onde Deus precisa ser exclusivo. Só que assim, se você não tem um lugar, né, um quartinho, não tem problema. Porque às vezes eu tô aqui e podem estar várias pessoas aqui. Mas se Deus for exclusivo naquele momento pra minha vida e eu estiver me concentrando em Deus, esse vai ser o meu lugar secreto. Entende? Que não se trata simplesmente de um lugar físico, mas é muito mais um lugar espiritual, onde você tá, às vezes você tá sentado na sala e você tá em oração, mesmo com os olhos abertos, né? A gente fecha o olho para se concentrar. O que eu estou fazendo agora, nesse período de quarentena? Eu leio a minha Bíblia e eu gosto de pegar solzinho, né? Que parece uma planta e precisa de fotossíntese. E aí eu vou pro sol e enquanto eu estou no sol, eu estou em oração, né? Algumas vezes a gente é atrapalhado, algumas vezes a gente se atrapalha mesmo, algumas vezes a gente presta atenção em outras coisas, mas assim, é normal, ok? A gente vai aprendendo a ter Deus exclusivo na nossa vida. Continua falando. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. É muito importante quando a gente principalmente quando a gente é adolescente, que a gente está passando por um turbilhão de coisas, a gente contar os nossos segredos para Deus. A gente tem muitos segredos, né? Eu tenho certeza que você tem muitos segredos. E segredos que talvez você não tenha contado nem pro seu melhor amigo, né? Nem pra sua melhor amiga. Mas eu digo pra você, o melhor amigo que a gente pode ter na face da terra e na eternidade, no mundo, no universo, é Jesus, né? E é pra ele que a gente precisa contar os nossos segredos. E o que esse texto diz? Olha que notícia legal. Ele diz assim: então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Olha que coisa sensacional, sabe? Porque não simplesmente a gente está falando para uma parede, mas a gente está falando primeiro para o nosso pai. Olha que coisa legal. A gente está falando para uma pessoa que se importa com a gente, que cuida da gente, se importa em ouvir as mínimas coisas. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, né? Que isso é muito bobo para Deus, mas não, ele se importa com cada detalhe, com cada aspecto da nossa vida. E uma boa notícia, ele nos recompensa, ele nos responde. E quando a gente tem o nosso coração voltado para Deus, a gente acaba orando coisas que são da vontade de Deus, sim, ele responde segundo a nossa vontade, né? E aí aqui fala, ele nos recompensa, porque você ganha um presente, né? Você tá pedindo alguma coisa, como se você pedisse alguma coisa pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, e ele falasse assim, vou te dar, né? Pensa na coisa que você mais quer. É tipo isso.
né? Mas Deus, ele recompensa a gente se a gente estiver com o nosso coração voltado para ele, porque quando o nosso coração está voltado para ele, a gente consegue saber qual é a vontade de Deus e a gente não pede errado. A oração, como eu estava falando, é muito mais do que pedir, é uma conversa. Muitas vezes você vai ter dias que você vai estar lá conversando com Deus e você não vai dizer uma palavra. Hoje foi um dia assim, eu não disse uma palavra, eu acho, né? Mas eu só estava ouvindo, porque Deus, ele fala, o Espírito Santo de Deus fala, né? É só a gente prestar atenção, é só a gente abrir o nosso ouvido, a gente aprender a escutar. No próximo vídeo eu posso falar um pouco mais sobre isso. Por que a gente insiste na oração? Por que a gente insiste nesse relacionamento? Como eu falei no começo do vídeo, eu, Débora, acredito que isso é o que faz com que a nossa vida mude. E não simplesmente a nossa vida como membro da igreja, como crente, mas como membro de uma sociedade. É isso que faz com que a nossa vida mude, né? Às vezes você fica chateado com o fulaninho porque ele tá fazendo um monte de coisa errada, porque sei lá. Enfim, né? A gente fica chateado por várias coisas, né? Às vezes a gente tá certo, às vezes a gente tá errado. Mas quando a gente tá certo, como é que fulano muda? Às vezes até problemas dentro da igreja a gente vê. O que muda? É o nosso relacionamento com Deus. Porque não adianta a gente, ler esta Bíblia aqui, a gente a gente gravar tudo isso e a gente não ter um relacionamento real com Deus, porque só vão ser palavras. Porque essa palavra aqui é viva, mas ela só é viva se ela é acompanhada pelo autor que a escreveu, que é o nosso Senhor Deus. É por isso que eu tô insistindo muito com vocês sobre isso e eu vou continuar insistindo, né? Porque eu poderia dizer muitas coisas pra vocês hoje, mas eu acredito que isso é o que muda a nossa vida. E eu tenho um desafio pra você, ok? Eu queria muito que você fizesse uma carta pra Deus, né? Débora, não sei escrever carta, isso é muito antigo, né? Pode ser no celular, pode escrever, né? Mas eu queria que você colocasse as palavras pra fora. Ou se você achar que é mais fácil, bote as palavras pra fora, literalmente, né? Fale. Porque assim, a gente não tem o costume de contar as coisas que estão acontecendo, principalmente aqui dentro do nosso coração, e muitas vezes que ninguém sabe, pra Deus. Então a gente precisa criar esse costume. Eu lembro que uma vez a gente já fez isso, né, lá na sala, e foi muito legal. Eu queria que você fizesse isso de novo, colocando todas as coisas que você está sentindo, né, colocando coisas que talvez ninguém sabe. E, assim, um relacionamento com Deus não é diferente do relacionamento com qualquer outra pessoa. A gente precisa criar intimidade. Como é que você escolheu o seu melhor amigo, sabe? Como é que ele se tornou o seu melhor amigo? Porque vocês com certeza compartilharam coisas que ninguém sabe. Vocês têm assuntos em comum, vocês têm coisas em comum. E assim, Deus, ele quer ser o nosso melhor amigo. Principalmente Jesus quer ser o nosso melhor amigo. Então assim, dê chances para que ele seja o seu melhor amigo. Tá bom? Eu queria fazer uma oração com vocês bem rapidinha e a gente se vê no próximo vídeo depois, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor é muito bom. Eu te agradeço porque a sua misericórdia e o seu amor duram para sempre. Eu te peço, Deus, que essa palavra entre no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que eles possam te conhecer e buscar te conhecer cada vez mais, ó Pai. Que eles entendam que tudo isso não é difícil, mas que é algo que o Senhor preparou desde o início dos tempos para nós. Em nome de Jesus, faça com que eles aumentem o seu amor pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a gente espera no próximo vídeo. Não sei se sou eu, se vou ser eu, vai ser Claudinha, tá? Mas fiquem com Deus. Um beijo.